Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho e mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu o quê? E seguiu Jesus pelo caminho. Alguém me ajuda com meus filhos aqui, por favor? Algumas versões está escrito o seguinte: e ele tornou a ver. Algumas versões aqui com certeza está, ele tornou a ver. Em outras versões está, e ele teve a vista. Ele disse, que eu torne a ver. Em outras versões está, que eu torne a ver. O que ele fala para Jesus? Que eu torne a ver. Em outras diz, que eu torne a ter a vista. Ou outras dizem, algumas versões dizem, que eu veja. Mas toda a Bíblia, quando o cego é de nascença, o milagre parece ser maior. Então o evangelista, quando ele escreve, ele faz a questão de mostrar que ele era cego de nascença para empoderar o milagre. Quando você vai ver aquele cego do tanque de Siloé, ele era cego de nascença. O evangelista diz, existia um homem em Jerusalém que ele era cego de nascença. Quando vai falar do cego de Betsaida, não diz que ele era cego de nascença. Quando vai falar aqui, o cego de Jericó, ele não era cego de nascença. Por quê, apóstolo? Porque além de não mencionar, menciona o nome do pai dele. Ninguém mencionava o nome de um aleijado, de um leproso ou de um cego. Só mencionava quando o nome era conhecido. Se você for, por exemplo, lá em Caxias tem um político chamado Marcelo do Seu Dino. Ninguém conhecia o Marcelo até ele se pronunciar como Marcelo do Seu Dino. O Seu Dino era sogro dele. Então o Seu Dino era muito conhecido. Quando alguém falava, que Marcelo? O Marcelo do Seu Dino. Quando você tem alguém acima de você que é mais conhecido do que você, vão te mencionar pelo seu nome. Ou então o pai do fulano. O nome dele não é Timeu. O nome dele também não é Bartimeu. A palavra Bar em hebraico, em aramaico, significa filho em aramaico. Bar é filho. Timeu é o nome dele. Bartimeu é o nome do pai dele. Um cego chamado Bartimeu. Um cego Timeu, o cego que é filho de Timeu, o Bartimeu. Algumas Bíblias já falam o cego que era filho de Timeu. Outros dizem o cego Bartimeu. Para simplificar, algumas Bíblias dizem que ele é o filho de Timeu. Mas se você pegar aquela Bíblia mais antiga, João Ferreira, sem estar revista ou atualizada, vai estar mostrando que ele é o filho de Timeu. Amém? Tem algumas pessoas que até cantam a música, né? Sei que lá o Bartimeu, o cego Bartimeu. Qual é o nome do cego? O cego é Bartimeu. Não, o nome dele não é Bartimeu. O cego não tem nome ali. Só está mencionando que ele é o filho de alguém. Agora entenda, não é normal mencionar o nome do pai quando a pessoa é cega. Os romanos, eles tinham, quando eles subjugavam um general ou alguém de patente, aí para o André que é militar já vai entender isso. Eles subjugavam a família, eles matavam, por exemplo, o general, de oficial em diante. Eles matavam o oficial e estupravam a família para envergonhar, e eles se empoderavam com medo.
Logo depois, eles pegavam, se tivesse um filho, porque filho fala de descendência, um filho homem. Porque o filho homem, dentro do contexto oriental, ele carregava o nome do pai. Quando ele só tinha mulher, filha mulher, vamos dizer assim, né? Não tinha essa terminologia, filha mulher, sabendo que filha é mulher mesmo. A mulher, o nome se perderia, porque a mulher não carrega o nome do pai, carrega o nome do marido. Então, se ele não tivesse um filho homem para permanecer o nome dele, então a maior vergonha era aniquilar o filho homem, não a filha mulher. A filha mulher eles estupravam, eles faziam covardia, mas o filho homem eles cegavam. Ele chegava e furava, vazava o olho. E aí, como ele era filho de um oficial, o soldado romano, ele pegava, existia essa cultura. E essa cultura, ela vai acontecer, você vai ler os livros de Flávio Josefo, que é contemporâneo do primeiro século. Várias fontes históricas vão mostrar que esse era a prática dos soldados romanos. Ele matava o general, o oficial, estuprava a sua família, envergonhava, e o filho mais novo, para não correr atrás do prejuízo, cegava ele. Esse cara vai querer vingar. Então eu vou cegar. Cegava. Ele tinha um direito do governo romano. Qual é o direito que ele tinha do governo romano? Ele tinha uma capa. Ele usava uma capa. Essa capa era uma autorização para mendigar em lugar público. Isso é para cada vez mais expor a humilhação. E ele também tinha uma ajuda do governo. Um favor pequeno do governo, mas o maior favor que ele tinha do governo era o direito de mendigar em praça pública. Era o direito de estar sem ninguém molestar ele ou expulsar ele. Ele tinha legalidade ali, ele tinha uma capa de mendigo. A Bíblia diz que Jesus vai a Jericó. E quando Jesus vai a Jericó, ele sobe a Jerusalém. Porque antes de subir a Jericó, existia um caminho de passagem por Jericó. Só que a estrada de Jericó a Jerusalém era um lugar muito perigoso. Mas muito perigoso. Tinha muitos salteadores. Pessoas que saltavam com uma ferramenta chamada sicarica. Era uma faquinha que ela dobrava, e ela, tipo um canivete, que ela tem uma curvatura, que alguém pulava assim por trás e já enfiava aqui no peito, no coração, entrava aqui na saboneteira ou aqui no coração, chamado de sicarica. Quem usava muito isso eram os zelotes, os homens que se lançavam em cima dos soldados romanos para matar os romanos. Você já ouviu falar na Bíblia de Barrabás? Barrabás, o ladrão? Barrabás não era ladrão, Barrabás era salteador. Ele era um inimigo de Roma, ele era um herói judeu. Os judeus tinham ele como um herói. Por isso que clamaram para soltar. Solta Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás, porque esse Jesus só fala que a gente tem que amar os romanos, esse Jesus só fala que a gente tem que amar o inimigo. Barrabás é nosso herói, porque ele mata os romanos, ele está preso ali justamente por causa disso. Barrabás não era ladrão, batedor de carteira, que todo mundo pensava era um ladrão. Jesus não morreu no lugar do ladrão, não. Barrabás era salteador. O povo aclamava ele, porque ele lutava pela libertação de Israel pela força do braço. E o salteador era isso, ele se escondia numa pedra e ele pulava, arriscava a vida dele, matava um soldado, depois ele fugia. E existe o salteador, aquele que de fato também assaltava as pessoas no meio do caminho, em bando. Então o que eles faziam? Eles saíam de Jerusalém em caravana. Eles não saíam de Jerusalém um sozinho ou dois. Para que houvesse uma proteção, eles saíam de Jerusalém em caravana. Então Jesus estava querendo angariar discípulos ali, pessoas para subir com ele para Jerusalém. Se você vai ver o texto aqui logo em seguida, o cego, quando foi curado, seguiu Jesus pelo caminho até Jerusalém. Aí na tua Bíblia vai evidenciar isso. Na outra passagem, Jesus está entrando, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Agora, o que chama atenção? Aquele homem, ele era um cego, mas ele tornou-se cego. Cegaram ele. A primeira coisa é que ele chamou Jesus. Ele disse, Jesus, filho de Davi. Como que ele foi chamar Jesus de filho de Davi, se o texto diz o seguinte: ele ouviu que Jesus de Nazaré estava entrando. Ele não ouviu que Jesus, o filho de Davi, estava entrando, mas Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é o Jesus filho de José, não o filho de Davi. Mas esse homem, ele conhecia um código de nobreza para ter acesso ao nobre, porque ele foi um nobre, ele era filho de um oficial.
arrancaram dele a visão, arrancaram dele a riqueza, arrancaram dele o posto do pai dele, mas a nobreza estava dentro dele. Então ele entendeu o seguinte: eu preciso de falar uma palavra para poder ter acesso a ele. Se ele é um rei, eu tenho que ter uma palavra-chave. É um protocolo que o nobre sabe para entrar na presença de outro nobre. Quem está entendendo, diga amém. E a Bíblia deixa bem claro que ele começa a clamar. E quando ele chega diante de Jesus, eu não quero pular a mensagem, mas quando ele chega diante de Jesus, Jesus cura ele e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver, ou seja, que eu quero voltar a ver, eu quero ver. Jesus vai e cura aquele homem. Ele sobe para Jerusalém com Jesus. Jerusalém é o lugar mais alto de Israel. É o Monte Sião. Agora me diga uma coisa, meu amado. De que adianta você subir aos lugares altos cegos, se você não pode contemplar a vista? Primeiro Deus tem que te curar no vale antes de te levar para os lugares altos. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai fazer você enxergar. É agora, no vale, para você ser conduzido para lugares altos. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Eu quero voltar a ver. Voltar a ver aqui tem muitos significados. Eu quero voltar a ver o que você foi cegado no seu entendimento que você precisa voltar a ver. O que você hoje precisa de fato, o que você hoje entrou aqui precisando voltar a ver. Talvez você precise voltar a ver a sua família feliz. Talvez você precise voltar a ver agora a sua saúde recuperada. Talvez você precise voltar a ver no sentido de sentir a presença de Deus, que nunca mais você sentiu a presença de Deus. Você frequenta os cultos, você vai à igreja, mas você não consegue mais sentir a presença de Deus. Você precisa voltar a ver no sentido de sentir. Você precisa voltar a ver a tua empresa prosperando, porque um dia você perdeu tudo. Jesus lhe pergunta: o que te queres que eu te faça? Esse homem, ele tinha uma família, esse homem tinha uma doutrina, esse homem tinha uma nobreza, esse homem é uma família, ele perdeu tudo. Ele chega diante de Jesus, ele viu a esperança, ele falou: eu quero ter minha vida de volta. Porque a partir do momento que me cegaram, mataram meu pai, tiraram tudo, e eu estou aqui mendigando, eu preciso ter minha família de volta, a minha moral, a minha dignidade. Eu quero voltar a andar de cabeça erguida, porque depois daquela traição, a minha vida nunca mais foi a mesma. Talvez a sua vida seja assim: depois que meu marido se tornou um drogado, ou se tornou um dependente químico, né? A minha vida nunca mais foi a mesma. Eu quero voltar a ver o meu filho louvando na igreja. Depois que meu marido virou um dependente químico de bebidas alcoólicas, agora nunca mais eu tive paz. Eu quero voltar a ver paz na minha casa. Eu quero voltar a ter dignidade de comprar o pão para minha família, já que a droga não deixa. E aí Jesus, ele diz o seguinte, ele deixa bem claro quando ele pergunta: o que quer que eu te faça? Ele fala assim: vem cá, escolhe a prioridade. Você está diante de Jesus, o que você vai pedir? Você está diante de Jesus, o que você vai falar? Ele vai dizer para você assim: você tem agora um pedido para fazer. Qual é a sua prioridade? O que você tem para pedir? Vai vir na sua ponta da sua boca, não uma luxúria. Não vai vir na sua boca uma vaidade. Vai vir aquilo que você acha que é necessário para a sua vida. E talvez ele vai dizer para você uma vez só, e uma coisa só: o que você quer que eu te faça? Entenda o seguinte: quando Jesus sai dali e ele vai atrás de Jesus, Jesus entra e tem a entrada triunfal. A entrada triunfal é muito interessante, porque quando o povo começa a gritar: Hosana, 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 bendito é o que vem no nome do Senhor, ali entra o cego de Jericó, ali entra Lázaro, ali entra a mulher fluxo de sangue, as evidências messiânicas. Porque ninguém iria clamar ele como Messias se os sinais e evidências do Messias não estivessem caminhando do lado dele. Porque as evidências do Messias eram da vida ao morto, ressuscitar os mortos, dar luz aos cegos e dar liberdade aos oprimidos. Então, tinha que ter ali pessoas oprimidas que foram libertas, pessoas ex-cegos,
A mulher do fluxo de sangue tinha as evidências, aquilo que apontava, os frutos estavam entrando junto com ele. E o cego de Jericó foi esse que entendeu o propósito. Quem está entendendo? Agora você pode dar outra salva de palmas para o Senhor Jesus? Isso é maravilhoso. Deus quer te curar no vale. Para poder você avançar para outros níveis. Às vezes nós queremos pular etapas na nossa vida. Nós queremos pedir, Deus, me dê visão. E quando Deus restaura a tua visão, você vê a podridão que está a sua vida. É a mesma coisa de olhar e dizer assim, Senhor, na verdade, eu te pedi para ver, mas tem como me tornar cego de novo? Porque eu não estou gostando de ver o que eu estou vendo. É a mesma coisa quando Deus abre os teus olhos e te leva num lugar privilegiado para tu ter uma visão maravilhosa e lá de cima tu está vendo atrocidade, está vendo morte e destruição, tu fala, meu, tem como fechar meus olhos de novo? Ou então como tem que voltar para o vale novamente? Porque a visão que eu estou tendo aqui não é uma visão privilegiada, não é aquilo que eu gostaria de ver. Talvez é por isso que o Senhor nos permite ficar cegos por algumas coisas por algum certo tempo. Aquele homem teve uma revelação. Ele teve uma revelação. Uma revelação tem que ser falada. Quando ele falou, Jesus, filho de Davi, teve uma ovelha outro dia que mandou uma mensagem para mim assim, apóstolo, por que o Jago de Jericó gritou Jesus, filho de Davi? Jesus não é filho de José? Não, Jesus é filho de Davi na promessa messiânica. Ele seria o Messias que viria na família de Jesus. Então ele deu um código real para Jesus, filho de Davi. Ele ouviu que Jesus de Nazaré estava entrando, mas ele clamou o filho de Davi. Então Jesus para. E ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi. Pedro, Tiago, João, todo mundo mandou ele calar a boca. Mas por que ele mandou ele calar a boca? Lá em Betânia, antes de eles irem para Jericó, Jesus se revelou para eles como Messias, mas disse, não conta para ninguém, porque não é chegada a hora ainda de revelar minha identidade. E agora aquele cego está gritando para todo mundo quem ele é. Jesus, o Messias, fica quieto. E Pedro está assim, fica quieto. Ele acabou de falar, não pode falar quem ele é. Fala que é filho de José, fala que é o Nazareno, mas não fala que ele é o filho de Davi. Jesus, no entendimento de Pedro, não era tempo de revelar. Jesus acabou de falar. Então eles se sentiram tipo o guardião da revelação, né? Só que ninguém cala a voz de quem teve uma revelação, irmão. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Ninguém cala a voz de quem teve uma revelação. Meu amado, quando você tem a revelação, ela é maior do que você começa a gritar, ela te bota, e você se desespera. Quando Deus te revela algo que pode te restaurar tudo que você tinha, você esquece quem está do lado, quem está à esquerda, quem está à direita, quem está na tua frente, quem está atrás. Quando Deus te dá uma revelação que pode mudar a tua vida, uma revelação pode te devolver a visão. Porque a visão, irmãos, é a função da vista. A visão, enxergar, a vista é a função dos olhos. A visão é a função do coração. Quando o homem tem uma revelação dentro do espírito dele, quando ele recebe a conexão de Deus, daquilo que Deus deu para ele, e ele entende aquilo, ninguém consegue te parar. Você vai clamar, você vai dizer para todo mundo. Se Deus te revelar um propósito, aonde você pode chegar, entenda o seguinte, irmão, a revelação que aquele homem tinha não cabia naquele lugar. Cala, não fala, Jesus, filho de Davi, não fala. Filho de Davi, Jesus disse, deixa ele vir até mim. Deixa ele vir até mim. Porque se ele teve essa revelação, foi meu pai que deu. E uma revelação, ela tem que ser mostrada, tem que ser falada, tem que ser proclamada. Traz ele. Esse homem, Deus revelou ele um código de nobreza para ele ter acesso a mim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Grava isso no teu coração. Se Deus revelar para você no seu espírito e te dar um protocolo e um código de nobreza, não tem nada, nem ninguém, nem demônio nenhum que impeça o teu crescimento, a tua prosperidade e acessar os lugares altos.
Segundo a cultura romana, isso está escrito no livro de Esté também, tá? Está escrito no livro de Esté. Que quando um rei saía do seu palácio, em carruagem real e comitiva, em séquito, ou seja, ele saía com um agrupamento e um séquito de pessoas nobres. Ele queria mostrar sua nobreza e misericórdia. Então, primeiro que ele apontasse, que ele batesse o olho dentro dos plebeus, dentro dos vassalos, eles olhavam e diziam assim: você, o que tu queres que eu te faça? O que aquele homem pedisse, ele teria. Eu quero minha terra, eu quero terra que foi tomada por imposto, eu quero uma casa própria. Não interessa o que aquele homem pedisse, o rei dava. Isso vai explicar bem claro, dentro de uma cultura oriental, em livros históricos, que os reis orientais tinham esse costume, como o próprio livro de Esté também menciona isso. O que tu queres que eu te faça? Então, quando aquele homem teve acesso a Jesus, o rei, através de um protocolo, de uma palavra-chave que deu acesso a ele à presença de Jesus, pum, Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? Hoje Deus vai revelar no seu espírito um protocolo que Jesus vai olhar para você e vai dizer a você: o que tu queres que eu te faça? Esteja bem latente no seu coração o que de fato você quer, porque quando ele apontar para você e vai dizer: seja conforme a tua expectativa. Porque Jesus fez na vida daquele homem conforme a expectativa que ele estava no coração dele. E Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Sabe o que acontece, meu amado? A revelação que ele carregava não pertencia ao lugar que ele estava. Porque nunca que Deus vai te dar uma revelação que você vai permanecer no mesmo lugar. Eu não estou falando de uma geografia não, meu amado. Estou falando que Deus vai te dar uma revelação, eu vou sair daqui da figueira. Da condição espiritual de homem, de nobreza, de desenvolvimento espiritual, pessoal. Uma revelação vai te dar um passo à frente da sua geração. Quem está entendendo isso? Vocês lembram, Júnior, na quarta-feira passada, quem esteve aqui no culto quarta-feira passada? Eu preguei sobre a revelação. Deus, irmãos, Ele está em dois lugares somente. Ele está aonde Ele é revelado e onde Ele é adorado. Aonde Ele é revelado e aonde Ele é adorado. Ele só se manifesta onde ele é revelado, onde ele é adorado. Ele não se manifesta onde é preciso. E eu expliquei isso na quarta-feira passada. Se fosse assim, o Hospital do Câncer seria o mais lugar que Deus se manifestar. Ele só vai curar alguém que tiver com câncer lá no Hospital do Câncer, se você for lá, adorar o Senhor lá e revelar Deus para ele. E aí Deus vem e cura ele. Deus se manifesta onde ele é revelado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que vocês são minhas ovelhas, eu preciso dar um relatório para vocês, amém? Deixa eu explicar algo para vocês. Chamei a atenção aqui a questão do nome da criança, porque nós perdemos um membro uma vez da igreja, porque chamamos o nome das crianças errado. E a mãe achou ruim que nós chamamos o nome errado e falou assim: meu filho tem pai, por que não botou o nome do pai? Lembra que nós perdemos um membro da igreja, foi embora, chateado da igreja, porque nós chamamos o nome de uma pessoa errada. Por isso que eu chamei a atenção. A gente pode até errar, mas cometer o mesmo erro duas vezes é tolice. Por isso que eu chamei a atenção. Amém? O que para você pode parecer simples e falar: poxa, uma bobeira dessa, né? Para outros não. Para uma pessoa é só uma pedra, para outros é um pedregulho. Então, nós temos que nos guardar, porque até o óbvio tem que ser explicado. Eu expliquei 300 vezes isso, não foi, pastor Elcio? Quando for botar o nome da criança, bota o nome inteiro da criança e bota assim: uma criança só, OBS, uma criança só, o nome completo. Ou então, não precisa nem chamar o nome da criança, só o primeiro nome e manda o pai subir direto, para não haver isso. Se com uma criança ouvir isso, se tem 10 crianças, aí ia criar um problema. Um ambiente de bênção, né, abençoador,
gera constrangimento. Então, nós não podemos cometer o mesmo erro 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Nós temos que progredir. Amém? Eu sempre vou cobrar crescimento e progressão no meio da igreja. Nós não podemos repetir. Uma criança, se fosse 30, vai chegar um dia que nós vamos apresentar 40. Como é que vai ser? Eu vou chamar Joaquim de Manel, Jesus de Genésio, aí vai dar problema. Não pode. Tem que ser certo. Ou então alguém que venha com a lista, pega o microfone, eu gostaria de chamar fulano, beltrano, em vez de eu chamar, quem escreveu e chama. Que aí fica melhor, a pessoa entende a letra. Vamos nos organizar para isso. Amém? Você que está vindo pela igreja pela primeira vez, eu não gosto de brigar com as minhas ovelhas, não dá chama atenção, não. Mas às vezes, se eu não chamar agora, daqui a pouco eu esqueço. E aí, mês que vem, eu cometo o erro, a gente comete o mesmo erro novamente. Não podemos, temos que avançar. Amém? Não podemos ser pedra de tropeço para nada, nem para ninguém. Porque o diabo, ele é um atravessador. E eu preguei sobre João e Pedro. Eles estavam no barco com os 12 e Jesus aparece pela segunda vez. E quando Jesus aparece pela segunda vez no barco, na pesca maravilhosa, a primeira vez Jesus aparece, ninguém conhecia Jesus. Na segunda vez, Jesus já está ressuscitado. E aí Jesus aparece na beira da praia e eles ficam ali. E João olha e diz, é Jesus, é o mestre. E ele tem uma revelação. É o mestre. Ele olha e diz, é o mestre. Pedro vai e pula na água e vai nadando. Enquanto Pedro está quase chegando na água, ainda João estava. É ele mesmo. Nossa, que revelação. Ele teve a revelação que era Jesus, mas ele não tomou atitude nenhuma. Que adianta ele ter a revelação e não pular na água? Não serviu de nada. Então Pedro, que não teve a revelação, foi abençoado na revelação dele. E pegou e mergulhou. O cego de Jericó, ele é um exemplo vivo. Porque quando ele tem a revelação, que é revelado no espírito dele, quando é revelado ali na hora, que ele é o Jesus, o filho de Davi, ele clamou, ele abriu a boca e tomou uma atitude. O que ele fez? Ele largou a capa. Olha o texto e você vai dizer, largando a sua capa, ele não foi a Jesus de qualquer maneira. Quando ele teve a revelação, ele largou a capa da cegueira. O problema é que as pessoas querem ter visão, mas não querem largar a capa da cegueira, irmão. Nós já abrimos os olhos das pessoas 300 vezes, dizendo, isso aí vai te levar para o lado errado. Jesus quer salvar a sua vida. A gente te consolida, coloca no encontro, te ensina o caminho, não é isso? Tem um líder de cela cuidando de você, tem um líder de idosos cuidando de você, tem o pastor te dando palavra, te dando orientação. Quantos conselhos for preciso, a gente vai te dar, seja pelo zap, seja pessoalmente, marca gabinete. A gente está aqui para investir em você. Você já teve a revelação, Deus já te revelou, mas ao mesmo tempo que quer a revelação, quer a capa da cegueira. É aquela pessoa que Deus já prosperou ele, já deu uma empresa para ele, mas ele não quer largar o benefício. Nem o Bolsa Família. Deus já deu a prosperidade, ele não quer largar a capa da pobreza. Porque a capa da pobreza é a segurança dele. Vai que eu torne a virar pobre de novo. Não vou abrir mão, não. Ele poderia, eu não vou largar essa capa não, essa capa me dá direito de mendigar. Vai que eu chego lá e ele não me cura. Vai que ele me cura e eu volto a ficar cego de novo. Vou guardar a capa da cegueira debaixo do meu travesseiro. Vai que daqui 30 anos eu fico cego de novo. Entenderam? Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga, se Deus te deu uma revelação, larga o que é passado para trás e avança para aquilo que Ele tem para você. Porque Ele te curou no vale, para quando você subir ao monte, ter uma visão privilegiada. Outra salva de palmas para o Senhor Jesus. O camarada é próspero. Compra Nike de R$1.000, mas não paga 600 para casar com a esposa. Quer pegar atestado de pobreza e de miséria para casar. Pronto, falei. Larga a capa da pobreza. Se tu quer investir, paga para casar com a tua esposa. É a única coisa que tu vai fazer de nobre. Não, vou arrumar um jeitinho. Hipossuficiência. Pobreza.
Hipossuficiência é atestado de pobreza que você assinou com a própria mão. Miserável! Pega 600 cruzeiros e paga para casar com a tua esposa. É o mínimo que tu faz, honrar ela. Quando sair o carro busão do negócio, a gente casa. Mas na favela ia tudo. No botequim ia tudo. Aquela maquininha lá, que tu botava lá, né? Lembra? Da maquininha que tu botava forró. Não me nego de me apaixonar, nego de me apaixonar, nego de me apaixonar. Não me nego, ei, não me nego de me apaixonar. A madrugada toda, com as pernas toda russa, canela russa, cheia de cana. Gastava o dinheiro todo. Teu filho passava e falava, meu Deus, que vergonha, minha mãe. Deus te restaurou, Deus te deu nome, Deus te deu nobreza, Deus te deu honra, Deus te deu tudo. Paga para casar pelo menos, irmão. Uma salva de pau para esse crente abençoado que está do seu lado. Aleluia! Glória a Deus, amém? Olha para o sujeito e fala assim, toma jeito, sujeito. Ô, glória! O negócio tá ficando bom. A mulher fica assim, eita, vai. A mulher fica intercedendo, vai, apóstolo, vai mais, tá pouco. Porque eu falo, eles não acreditam, fala, vai, bate mais. É mais ou menos por aí. E o negócio vai ficando estreito, não é isso? Vai ficando estreito, é verdade. Porque Deus vai te cobrando, Ele vai falando, cara, você pode. Olha, eu já te dei a revelação de quem você é, mas você está preso dentro de uma realidade de autocomiseração. Você quer se sentir assim. E você atrai, você chama a atenção das pessoas com a tua capa da cegueira. A capa da cegueira te faz o centro da atenção da sua casa. A capa da cegueira faz você ser o coitadinho da família. A capa da cegueira faz você ser o dodóizinho. Meu irmão, vou te contar um negócio. Pior do que sentir dor é nunca mais sentir nada. Porque quando tu sente dor, pelo menos você fala, eu preciso me curar dessa dor. Mas quando tu não sente nada, tu é indiferente até a sua situação. Quando você está pobre, está quebrado, está arruinado, você está sentindo dor, tu fala, eu vou mudar essa história, eu vou ser dizimista, eu vou trabalhar, eu vou levantar cedo. Mas quando tu não sente mais nada, as pessoas falam, tu é um pobretão, tu não tá, aí tu fala, sou mesmo, você não sente mais nada, é o teu fim. Quando uma palavra de decreto contrário na sua vida não causa um efeito em você, nem que seja um orgulho de falar, eu vou provar que eu vou me mudar de vida, eu vou melhorar, quando não faz efeito nenhum, você já está aniquilado. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma luta, está passando por algum problema, está passando necessidade, está se sentindo humilhado, que bom que você está sentindo isso. Hoje você pode, Jesus, olhar para você e dizer, o que tu queres que eu te faça? Tu fala, Senhor, me livra dessa vergonha, me dá dignidade, me dá um emprego para sustentar minha família, Senhor, me dá nobreza, me livra do vício. Se está doendo, é melhor do que a indiferença. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Jesus fez na expectativa dele. Jesus fez na expectativa dele. Jesus o Nazareno está chegando por aí. Imagina o cara cego. Jesus o Nazareno está vindo por aí. E ele teve a revelação. Escute. Cuidado com o que você reproduz. O diabo quer botar palavras na sua boca e te dá um decreto de destruição. O que sai da sua boca vai definir quem você é. Todo mundo falou Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o filho de José, Jesus de Nazaré. Ele falou o contrário. Proclame sempre o contrário do que a multidão fala. Porque se você falar o que todo mundo fala, você vai ter a vida que todo mundo tem. Faça uma leitura no bairro que você mora.
Veja os teus primos, a vida que eles levam. Vê as suas irmãs, os seus cunhados, as pessoas que estão inseridas no mesmo contexto de vida que você tem. E veja que se você tem a mesma linguagem que eles, o mesmo comportamento que eles, a lasca não para muito longe do toco. Pense você que você vai ter uma vida diferente da dele, vivendo no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo contexto, tendo a mesma linguagem, a mesma educação. Se você não manter uma linguagem, uma prerrogativa diferenciada, você vai viver o mesmo. Então, quando a multidão começar a murmurar, a multidão começar a falar que está difícil, a multidão começar a falar que é isso, e a multidão começar a desprezar o que é a revelação, você anda na contramão e não reproduz o que a multidão diz. Você começa a usar um discurso dentro da revelação que foi dada para você. Porque você tem uma revelação para proclamar uma linguagem diferente dos teus familiares. E você, influenciado pela linguagem deles, você é mais medíocre do que ele. Porque depois de ter a revelação, continua com a linguagem de quem é preso e prisioneiro. Quem entende isso? Olha para o teu irmão e diga assim, está doendo. As lapadas estão pegando na minha carcunda hoje. Eu estou sentindo. Mas hoje eu saio daqui com a minha vitória. Fala assim, hoje eu saio daqui com a minha vitória. Aleluia! Aleluia, irmão! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se lhe é lhe dado uma revelação. A capa da miséria, da ruína, da depressão, não cabe mais em mim, não se ajusta mais a mim. Eu quero largar mão. Deixa eu dar um exemplo aqui de um parente meu. Uma vez ele se converteu, ele tinha uma carteira falsa de polícia. Carteira falsa. Só que a carteira não era falsa, não, a carteira era verdadeira, porque pegaram um cara que era de lá de dentro, na época, deu a carteira para ele. Ele tinha carteira quente. Com aquela carteira, irmão, ele andava sem habilitação, ele dava carteirada de Polícia Federal. Pá, e todo mundo passava. Ele não tirou carteira para nada. Ele chegava nas boates, nos bares, ele falava assim, ó, não, tem que pagar? Tudo bem. Se eu entrar aí, tiver menor, tiver aquilo outro, eu mando fechar agora, eu vou pagar. O cara, não, tá bom, entra. Tem bebida para mim aí? Ele bebia de graça. Ele chegava no lugar com uma cara de cana mesmo, caiana, não era de cana polícia não, era cara de cana mesmo. E aí tirava uma onda, irmão. Aí um dia ele se converteu. Ele aceitou Jesus, ficou uma bênção na igreja, uns 7, 8 meses na igreja. Ele ficou lá, indo para a igreja, subindo o monte, fazendo aquilo outro. Aí quando foi um dia, ele se desviou. E aí, estou eu com ele no carro, ele dirigindo, parou um polícia, deu uma blitz nele, ele foi dar uma carteirada no polícia, o polícia foi embora. Eu falei assim, cara, tu tem essa carteira ainda? Tu não estava na igreja? Eu falei assim, eu sei, eu guardei ela, eu pensei, vai que eu desvio, não vou jogar fora não. Um parente meu. Mas sabe por que ele desviou? Ele guardou a capa. Vai que eu volto a ficar cego de novo. Eu jogar meu bazinho fora, aquele bazinho que está lá guardado lá, é ruim de jogar fora, hein? É ruim. Vai ficar cultivando capetinho aqui dentro da minha casa. Deixa ele aqui, não está me atrapalhando em nada. É só um cantinho da sala, ser um barzinho, ter uma bebidinha da roça que eu coleciono. Depois de ter a revelação, vai continuar guardando a capa da miséria, da ruína, da cegueira? Eu tenho um presente de um amante, uma camisa, uma blusa que ela me deu, é muito bonita. Ah, mas não tem nada a ver, não tem nada dizendo que é dela aqui. Toda vez que tu olha, tu lembra para ela? Toda vez que tu olha, tu lembra dela? Tu lembra do que tu fazia? Não vai jogar fora? Não vai na fogueira do pós-encontro? Não, não vai não. Guarda a capa, guarda o bilhete, guarda o telefone. A minha esposa não sabe as mulheres que eu saí, que está no Facebook, não. É ex-namorada, é mulher que eu já fiquei, é ficante. Ah, é o homem que eu saí também. Está no teu Face? Ele te adicionou? Tu aceitou? Está lá? Tu não excluiu, não bloqueou? Pode guardar a capa do passado. O teu futuro é ruína, miséria e desgraça. Uma hora que o Senhor me deu uma revelação,
Não cabe mais na minha vida a capa do passado, porque não tem como viver o passado e o presente junto. Ou eu fico preso no passado, ou eu avanço para o futuro. Porque um líder que tem a revelação, o lugar dele é o futuro. Deus quer te projetar para o futuro, mas o passado e o futuro não combinam. O passado prende o futuro, ou o futuro aniquila o passado. Agora depois dá outra salva de palmas para o Senhor. Ah, meu irmão, grava essa revelação no seu coração. Jesus disse assim, Lucas 6, 42. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aquele homem decidiu, isso aqui é uma capa de vergonha. Eu era um nobre. Eu tive a revelação. Eu vou largar essa capa para trás. Eu vou avançar para o meu futuro. Eu vou subir a Jerusalém. A Bíblia diz, em Marcos, uma passagem depois que nós acabamos de ler, que Jesus ele entra, é chamado de entrada triunfal. Ele entra, e a Bíblia diz que umas pessoas jogavam o quê no caminho? Diziam, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. É uma revelação, porque a palavra Hosana significa salva-nos, e Yeshua significa salvador. Então ele falava, Hosana Yeshua, salva-nos Salvador, salva-nos Salvador, salva-nos Salvador. Hosana, salva-nos Salvador, salva-nos Salvador. E uns jogavam palhas de coqueiro, de tamareira no caminho. Outros jogavam suas vestes, outros jogavam suas capas. O cego de Jericó foi aquele que abriu o caminho para lançar a capa. Foi o primeiro a lançar a capa. Antes de todos, a revelação foi antecipada para ele. Esse é o rei. Esse é o Yeshua, o Salvador. E eu vou me render a ele, lançando a minha capa da vergonha, do opróbrio, diante dele, e dizendo para ele, me salva. A melhor coisa que nós podemos fazer, irmãos, é ter uma libertação, uma revelação de verdade. Quando aquele jovem do monte, quando você foi a Israel comigo, amém? Está vendo? Quando você foi a Israel comigo, amém? Aí. Você vai no tanque de Siloé. O tanque de Siloé está lá até hoje. A gente faz um ato profético, né? A gente mete a mão na água assim, passa no rosto. É legal, atravessamos o túnel de Ezequiel. Não foi, pastor Ana? Foi uma benção, né? Experiência tremenda. Sai do túnel de Ezequias, entra direto na piscina em Siloé. Coisa linda. E aí chega lá, a gente passa água no rosto, a gente faz um ato profético, tem uma palavra, uma oração lá. Coisa linda. Jesus olhou para aquele homem e disse, vai lá e lava. E ele foi e lava. E a Bíblia diz que esse cego era cego de nascença. Que descreve bem claro que ele era cego de nascença. E aí mandam chamar o pai dele, e o pai dele não tem nome, igual o Timeu. O Bar, o filho de Timeu, ou seja, aquele cego, ele tinha um pai, que tornava ele conhecido. Só que quando a sua vergonha é muito grande, eles fazem questão de ter um ponto de referência para potencializar a sua vergonha. Fulano, que o filho foi assassinado. Que fulano? Fulana, que mataram o filho. Que Beltrana, que Beltrana? Aquela que o filho dela é miliciano, é drogada, não sei o que lá. Sempre eles usam a tua vergonha como uma referência para te pronunciar. Quem? Aquela. Qual? Aquela que o marido dela largou ela, traiu ela com outra mulher e largou ela com os filhos lá, passando fome e necessidade. É ela. Ah, agora eu sei quem é. Não é assim?
Porque o inimigo sempre quer nos decodificar e sempre quer nos dar uma nomenclatura pela nossa vergonha. Mas Jesus, ele disse, olha, chegou o tempo de largar a capa da vergonha e subir comigo para os lugares altos, Jerusalém. Porque eu sou teu Salvador, eu vim na sua direção. Agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. É essa a palavra que o Senhor tem para mim. É essa a palavra que o Senhor tem para você. Se você reparar, o cego de Betesda, um outro cego, ele sobe e ele vai até Jesus. Jesus cura ele. Só que quando Jesus cura ele enxerga embaçado. E aí Jesus pergunta para ele assim, o que você está vendo? Não é de Betesda não, perdão, cego de Betsaida. Existia uma cidade na Galileia que era Betsaida, Corazim e Betsaida. Ele chega em Betsaida, e aí o cego, Jesus pergunta para ele, o que tu quer? E ele fala, eu quero ver. E Jesus vai lá e passa um lodo no rosto dele e ora, Não, Jesus diz assim, veja, perdão. Foi o cego de enviado, do posto enviado. Olha para ele e diz, veja. E ele vê. E aí Jesus pergunta para ele assim, o que você vê? Ele olha e ele diz, eu vejo pessoas andando como se fossem árvores. É isso que ele diz. Eu vejo pessoas como se fossem árvores. Então Jesus olha para ele e cospe no olho dele. O que você vê agora? Ele diz, eu vejo pessoas. Então é como se Jesus estivesse dizendo, falando assim, olha, quando eu abrir os seus olhos, tu vê a coisa certa, pessoa é pessoa, árvore é árvore. Eu não vou abrir os teus olhos para você ver o que a sua alma quer te mostrar. O problema, irmãos, é que chega alguns momentos na nossa vida que nós não queremos olhar nada pela perspectiva de Deus, mas pela perspectiva nossa. Os nossos olhos foram abertos, mas a gente quer enxergar aquilo que a nossa alma quer mostrar, as nossas feridas, as nossas dores querem mostrar. Olha, aquilo ali é quem? É uma pessoa. Não é uma pessoa não, eu prefiro imaginar que aquilo ali é uma árvore. Eu não quero me aproximar de pessoas, porque pessoas ferem, pessoas enganam, pessoas mentem. O que é aquilo? Eu vejo pessoas como árvore. Aí você coloca todo mundo no mesmo patamar. Sabe como é que é? Uma pessoa te enganou, tu acha que todo mundo vai te enganar. Tu abriu a sociedade com um amigo, ele te traiu, você acha que todo mundo vai te trair. Você casou, a tua esposa te traiu, você largou ela, está no segundo casamento, e você agora acha que a tua segunda esposa, que agora não tem nada a ver, está pagando pelo preço da outra, que ela também vai te trair, porque a outra te traiu. O teu marido te traiu, e aí você largou ele. Agora você está reconstruindo a vida, Deus te deu uma outra pessoa. A outra pessoa que não fez nada contigo não pode nem ir na padaria, que se for, o quebra-pau. E aí ele está pagando pelo erro da outra pessoa, sem ele ter feito nada. E aí Jesus já abriu teus olhos, você fica vendo a pessoa que está do teu lado como se fosse árvore. Para mim, homem é tudo igual. Quem já ouviu isso? Se homem é tudo igual, por que mulher escolhe tanto? Então você bota todo mundo em pé de igualdade, você desmerece a valorização que cada um tem na sua individualidade. E você joga todo mundo dentro de uma panela e diz, eu não me abro para ninguém, não quero nem saber, essa é a realidade. Igreja é tudo igual, vou lá ser naquela igreja lá. Mas quer saber? Não vou me entrosar em nada, não vou fazer nada, vou ficar na minha, que eu sei como é que é. Pega para fazer alguma coisa, as pessoas vão me perseguir. Legal, vai pensar assim? Todo mundo é árvore? Jesus te deu uma revelação para tu ver todo mundo igual? É melhor você ser frustrado de novo, e de novo, e de novo, do que não ser frustrado, não experimentar a vida. Não experimentar a experiência que Deus tem para você, nem que seja traumática, mas Ele tem uma emoção para você viver. E aí Deus abre os seus olhos e diz, enxerga de novo, enxerga direito. O que você vê? Eu vejo pessoas. Então, pois bem, grava essa lição para a sua vida. Pessoas são pessoas, árvores são árvores. E não julgue todo mundo como igual. Dê oportunidade de relacionamento para aquela pessoa mostrar que ela é diferente. Porque quando Deus nos dá
o espírito de sabedoria e de revelação. Não tem nenhuma carta bíblica que diz que tem discernimento de pessoas, mas tem discernimento de espírito. E tem pessoas discernindo pessoas. Pessoas não se conhecem com dom espiritual. Pessoas se conhecem com convívio e relacionamento. Não existe nenhuma irmã crente, maior crente da face da terra, que bate a cara no olho da pessoa e fala assim: aquela pessoa ali, ela não presta. Deus me mostrou que ela não presta. Não existe dom espiritual de discernimento de pessoas. Ninguém conhece pessoa batendo o olho. Isso é mentira. Não julgueis para que não seja julgado. Pode ser negro, pode ser amarelo, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for. Chegar um camarada ali com a picape desse tamanho, daquela que tem que botar uma escadinha para subir, com uma roupa bonita, igual essa que eu estou aqui. Aí você pensa assim: esse cara rouba a igreja, olha a gravata dele. Eu conheço o pastor charlatão pelo olho. Ele é um dele. O teu dom espiritual, quem te deu foi o diabo. O diabo dá dom de discernir pessoas. Deus dá dom de amar e conhecer pessoas. Aí apareceu um camarada, só porque ele está com um carro bonito, você já acha que ele é metido, ou que ele rouba alguém, ou que ele faz alguma coisa. Aí ele entra aqui e ainda fala assim: toma, apóstolo, estou de presente para você. Caraca, eu estou profetizando. Vai chegar, vai entrar, e vai ser, eis que Deus... E se tiver aqui, entrega logo, porque Deus está mandando. E aí, você julga a pessoa, e quando tu conversa a pessoa, tu sabe que ele é humilde, tu fala: nossa, nem parece, tem tanto dinheiro, é tão próximo, mas que pessoa humilde, não destrata de ninguém, é uma pessoa simples, uma pessoa que veio para somar, veio para contribuir, uma pessoa legal. Aí tu conhece uma pessoa que chega ali com a bicicleta, e tu pensa: nossa, pelo menos a bicicleta não é da minha irmã, eu peguei sem ela pedir. Aí ela chega aqui, ainda chega toda arrogante, se achando melhor que todo mundo, mandando em tudo, fazendo tudo, aí você julga a pessoa pelo que ele tem. Você nem deixa as pessoas se ter um relacionamento contigo. A arrogância, a prepotência, não está no que a pessoa tem, está no que ela é. Quando Jesus abre os teus olhos para ver, enxerga o melhor das pessoas, enxerga o melhor que Deus tem para você. Quando Deus abrir teus olhos e dizer: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Você vai ver a beleza que está no teu marido, você vai ver a beleza que está na tua esposa, você vai ver a beleza que está no teu vizinho, você vai parar de ver as coisas ruins, como aquela mulher que ficou o tempo todo criticando: olha lá a janela daquela mulher, é uma porcaria, só vive imunda, olha lá, a casa, que imundice. Até que um dia o marido pegou e passou o dedo aqui na janela e falou assim: você está vendo a janela da mulher suja, mas é a nossa que está. Você vai aprender a olhar tudo pela perspectiva do outro. Sabe por que Jesus curou o cego? Porque Jesus curou ele na expectativa dele. Jesus está se importando com as nossas expectativas. Eu vou repetir. Jesus não tem egocentrismo, ele veio nessa terra para servir e ele está se importando com as expectativas que nós criamos em nós. E aí ele vem e olha para nós e diz: o que tu queres que eu te faça? Eu vou fazer segundo aquilo que tu está esperando no seu coração. Fala agora, o que tu quer? Senhor, eu quero paz na minha casa, eu quero renovo no meu casamento, eu quero a prosperidade, eu quero dignidade, eu quero a libertação na minha casa. Seja feito segundo a tua expectativa, seja feita segundo a tua fé, seja feita a sua atitude de nobreza. Mergulhe no mar, vai em conta Jesus, larga a capa para trás, toma uma atitude. Quem tem a revelação não pode proclamar a mesma linguagem de quem não teve. Quem teve a revelação não pode falar o que a multidão fala, mas fala aquilo que lhe foi revelado. Começa a proclamar aquilo que lhe foi revelado. Começa a proclamar a tua prosperidade. Começa a proclamar a bênção da sua casa. Começa a proclamar: tem uma vizinha, teu parente teu que não teve a revelação que você teve, e ela só chega na tua casa para falar mal do pastor. Tu viu o pastor? E ela não deixa nem o culto acabar, ela já vai daqui falando: tu viu o jeito que o pastor falou de apresentação, meu Deus do céu, maldita hora que eu vim naquela igreja, naquela. E aí tu teve a revelação ali na esquina, tu tornou a tua vida igual a dela. Se Deus te deu uma revelação,
Proclame coisas novas que vão edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. E largue a capa para trás, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.